muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Não se esqueça de inscrever caso não seja inscrito. Dê o seu like, compartilhe, faça comentários e vamos alcançar muitas almas para o nosso Senhor. Hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu a voz de Deus? Você sabe quando é Deus que está falando contigo? Tchan, tchan! Vamos saber sobre isso logo após a vinheta. Como será ouvir a voz de Deus? Será que é o mesmo ouvir a voz de Deus ou eu confundo com os meus pensamentos ou eu fico assim perdida quando Deus fala comigo? Vamos entender sobre isso? Vamos ao tema do nosso estudo de hoje, que é ouvindo e reconhecendo a voz do Senhor nosso Deus. Nosso texto base está em João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado, em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou, mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Então é muito interessante quando você ouve algo que você entende como sendo Deus falando com você. É imprescindível que você tenha certeza quando Deus fala conosco. Não existe dúvida no nosso coração. E a Bíblia nos fala sobre vários personagens que ouviram a voz de Deus. Ou eram profetas, ou eram reis, ou eram pessoas comuns. Nós vamos começar com o Novo Testamento. Vamos ver Paulo, Atos 9, 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É interessante que quando Deus fala com Saulo, ele está falando o quê? Ele está se apresentando para ele. Ele está mostrando quem ele é. Saulo, ele era um homem zeloso. Saulo, ele era um homem que queria e pensava que estava agradando a Deus. Mas quando ele ouve essa voz, ele não teve dúvida. Deus se revela a ele. Jesus se revela. Jesus fala: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Vamos ver com Pedro, Atos 11, 7 e 9, diz assim: e ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Nós vemos em Paulo que Deus o chama, Jesus fala com ele, né? E o separa para evangelizar os gentios. E quando Deus fala com Pedro aqui, é justamente falando para Pedro a abrangência do evangelho. O evangelho não era somente para os judeus, mas era a todos quanto receberem o Filho de Deus. E várias vezes, vários exemplos maravilhosos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho do Antigo? Vamos falar de Moisés. Moisés, ele não fazia nada sem ouvir a voz de Deus. Êxodo 19, 19. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Que impressionante! Que intimidade era essa que Moisés tinha com Deus? Todos nós somos chamados a ter intimidade com Deus. Nunca se esqueça o que diz Salmo 25 e 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você ainda não viu, ainda não ouviu o estudo sobre o temor ao Senhor, aqui no nosso canal tem. Olha, confira, se você ainda não viu. Por quê? Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. E aí nós vimos então que Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés como grandes amigos. Tiago 4 e 8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O mesmo Deus que falou outrora, ele fala conosco. Hoje nós temos outras formas, mas nós também temos o ouvir a voz de Deus. Nós não podemos nos esquecer
E nós devemos conhecer e reconhecer a voz de Deus falando conosco. João 10, 3 e 4 fala assim: para esse o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Aí eu pergunto para você, como que você pode ouvir a voz de Deus? Quais são as atitudes que você tem que ter para você ouvir a voz de Deus? Nós vamos ver quais são as formas que Deus fala, mas como que você deve estar para ouvir e entender a voz de Deus falando contigo? Primeira coisa, quanto tempo você passa na presença dele? Olha Gênesis 5 e 24 que nos diz: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque andava com Deus, Enoque falava com Deus. Aqui também tem um estudo que justamente isso, andando com Deus, aprendendo a conhecer o Senhor, aprendendo a andar com o Senhor. E nós voltamos, Enoque andou com Deus. Você tem andado com Deus? Você tem passado tempo com Deus? Você tem falado com Deus? Outra forma, então, primeira forma de você conhecer e reconhecer a voz do Senhor, você tem que passar tempo com Ele. Segundo, você tem que estudar a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Você precisa conhecer Deus através da palavra. Salmo 119, 174. Anseio por tua salvação, Senhor, e tua lei é meu maior prazer. Hoje, quando eu estava fazendo esse estudo, tinha hora que eu vibrava, tinha hora que eu dava glória a Deus até assim. A gente tenta não fazer muito alto para não atrapalhar os outros, mas é tremendo você ouvir a voz de Deus, você falar com Deus, você aprender, você meditar na palavra. Salmo 119, 16 fala assim: encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço da tua palavra. É lindo, você quer conhecer, reconhecer a voz de Deus? Passe tempo com Deus, estude a palavra de Deus. Outra forma, medite na palavra de Deus. Sabe o que é meditar? É refletir, é se concentrar, é estar atento à palavra de Deus. Salmo 1 e 2 diz assim: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Como que você tem passado o teu tempo, os teus dias, as tuas horas, né? Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Outra versão fala, para que aquilo que você aprendeu venha a acrescentar aos outros, os outros venham a ver. Então nós precisamos meditar na palavra, mas uma coisa importante para você conhecer e reconhecer a voz do Senhor, você tem que estar disposto, em prontidão, você tem que ter uma entrega da tua vida a Deus. Isaías 6 e 8 fala assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E aí olha o que Isaías fala, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Nós vimos em Samuel, que Samuel, quando ele é chamado por Deus, ele fala, eis-me aqui. Vamos ver Moisés, Êxodo 3 e 4, diz assim, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Olha como Moisés responde, eis-me aqui. Então é preciso prontidão, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós vimos que tem algumas atitudes que são nossas, como andar com Ele, estudar a palavra dEle, meditar na palavra dEle, ter uma entrega genuína, ter uma prontidão, uma disposição para ouvir a voz dEle. Agora nós vamos ver o porquê nós precisamos ouvir a voz desse Deus, porque a voz dEle muitas das vezes é audível. Eu falo isso para você. Eu ouço Deus falando comigo como eu estou falando com você. A voz de Deus muitas vezes é audível. Olha Deuteronômio 5 e 24. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo.
Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Olha Êxodo 33:17. Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede. Deus falando para Moisés: porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Você sabe que Deus te conhece pelo nome. Mas outra coisa interessante, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela nos traz direção. Por isso que é importante ouvirmos a voz de Deus. Salmo 23, verso 2 e 3 diz assim: em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. É o salmista Davi falando que o Senhor é o pastor e como que o Senhor conduz. E o próprio Jesus nos diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso que nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus. Gênesis 26:2 fala assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então a voz do Senhor trouxe nesse momento desse Gênesis 26:2 direção a Isaac. Mas o Senhor quer nos dar direção. Vamos ver o Senhor dando orientação para Josué, Josué 11, verso 6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos. Deus dá orientação através da voz dele. Deus dá ânimo, Deus dá segurança, assim como ele fez com Josué. Sabe por que eu preciso entender a voz de Deus? Porque a voz de Deus nos traz salvação. Oh, aleluias! Isaías 27:3 fala assim: eu, o Eterno, sou o teu vigia, régua continuamente, para que nada, nem ninguém lhe cause mal algum. Eu vigio-a e protejo-a noite e dia, Deus cuidando dos detalhes. João 5:39 e 40 fala assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Olha o que Jesus fala. Se você observar quanto Jesus nos ensina a lermos, a meditarmos, a consultarmos a palavra dele. Está falando da Bíblia Sagrada aí, 1 Pedro 1:5, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Então, ouvindo a voz de Deus através da palavra, nós somos guiados, nós somos orientados, nós somos guardados para a salvação. Há diferentes tipos de vozes, sabia? Não é só a voz de Deus, não. Tem muitas vozes que a gente tem que estar muito atento. Primeiro, vamos entender um pouco sobre a voz do homem. Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer à voz de Deus do que aos homens. Quantas vezes os homens falam coisas que não agrada, que está contra a palavra de Deus? Você tem que obedecer a Deus. Lucas 21:8 fala assim: esclareceu-lhes Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: ele sou eu, e ainda chegou o fim dos tempos. A estes não sigais. Como é importante nós entendermos que nós temos que estar atentos, porque virão pessoas, seres humanos. É o final do tempo. É agora. A Bíblia fala que Deus não revelou a ninguém, nem o dia e nem a hora. Nós temos que estar atentos sim, mas a voz do Senhor. Sabia que tem voz de homem que fala somente para agradar o homem? Às vezes você tá aí, eu vou lá procurar a promessa de Deus, eu vou lá para ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir a voz do homem, o que Deus tem para me dizer através do homem. Tem homem que fala somente para agradar. Olha, 2 Samuel 7:3, como isso é sério. Ao que Natã respondeu ao rei Davi:
Vai e faz o que o teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo. Temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que vão achar que se você fizer aquilo que você está querendo, vai agradar a Deus. E muitas das vezes não. Natan teve que se retratar com Davi, porque Deus falou, não, eu não quero. Davi não vai construir o meu templo, não. Mas o filho dele sim, mas ele não. E ele teve que voltar lá e se retratar com Davi. Deus é tremendo. Sabe o que aconteceu certa vez? O rei Acabe, ele mandou chamar Josafá para ir à guerra junto com ele. E Josafá, para saber se Deus estava naquele negócio, Josafá fala assim, mas peraí, você já consultou a Deus? A gente sabe que Acabe era um homem que estava distante de Deus. Mas Acabe tinha 400 profetas e eles estavam falando em nome de Deus o que o rei Acabe queria ouvir. Olha 1 Reis 22:12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Mas o que aconteceu? Josafá, ele foi esperto, mais ou menos, né? Vamos ver na história. Josafá, ele quis outra opinião. E aí ele pergunta para Acabe, não tem outros profetas, né? Pra gente entender. Aí Acabe fala assim, nós temos o Micaías, mas olha, eu odeio ele. Ele não fala coisa boa de mim, não. Mas vai lá, manda chamar. 1 Reis 22:13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Eu fico imaginando quantas pessoas falam bem, mas será que é Deus que está falando através dessas pessoas? Será que é realmente isso que Deus está querendo dizer? Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso entender. Mas a voz de Deus, ela não contradiz a palavra de Deus. Rei Acabe, como eu disse, ele odiava a Micaías, né? Ele não aceitou quando Micaías se apresentou e falou a mesma coisa dos outros, ao contrário. Vamos ver a mensagem conveniente de Micaías a Acabe, 1 Reis 22:15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Acabe falou assim, não, fala para mim a verdade. Aí olha qual era a verdade, 1 Reis 22:17. Então disse ele, via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. É justamente isso. Sabe o que aconteceu porque Micaías falou a verdadeira palavra de Deus? Acabe mandou ele preso. Ele foi preso. Mas ele pagou, como dizem, né? Ele pagou o preço. A melhor coisa que tem é a gente falar o que o Senhor manda falar. Agora, se a gente fala o que Deus não manda falar, olha, aí o negócio vai ficar estreito, como dizem. A palavra de Micaías se cumpriu. 1 Reis 22:35. E a peleja foi crescendo naquele dia. E o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde. Então, Deus, ele cumpre a palavra que sai da boca dele. Agora, a que não sai da boca dele, ele não tem compromisso, não. Existe muita voz de falsos profetas. Então, nós falamos sobre a voz do homem, né? A mensagem conveniente. Nós falamos sobre a voz para agradar o homem. E agora nós vamos falar sobre justamente a voz de falsos profetas. Mateus 24:24 diz assim, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Olha como nós temos que estar atentos à voz de Deus. E eu volto a dizer, a voz de Deus, ela não contradiz a Bíblia Sagrada. Ezequiel 13:2-3. Ó, filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a esses videntes que falam apenas sobre o que imaginam e diz-lhes, ouvi, pois a palavra de Yahvé, a gente tem que advertir, a gente tem que falar, nós temos que tomar cuidado. Olha 1 João 4:1, amados, não descrédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai
com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós vivemos esses dias, quantas profecias nós estamos ouvindo e nós temos que avaliar com cuidado. Tem outra voz muito perigosa, a voz de Satanás. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então você tem que estar muito atento com esses 4 tipos de vozes. Tem horas que você fala para mim assim: como que eu vou saber que é Deus? Primeiro, Deus fala através da palavra. Segundo Pedro 1:20-21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais o profeta a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse versículo é muito claro, está falando da Bíblia Sagrada, da Escritura. Só que tem uma coisa, Bíblia Sagrada não é caixinha de promessa, né? Então nós temos que estar atentos, nós temos que, como disse, nós temos que observar, nós temos que analisar. Segundo Timóteo 3:16-17 fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Sabe para quê? Para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus fala através da palavra. Eu não sei se você já teve a experiência, você está lendo a palavra e parece que o versículo salta assim, você, opa, peraí, Senhor, e o Espírito Santo testifica com você que Ele está falando contigo. Deus fala através do Espírito Santo. João 14:26, olha que tremendo. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, próprio Jesus nos ensinando, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo, ele fala através da palavra, ele fala na oração, no louvor. Quantas vezes você está ouvindo um louvor e o Senhor está falando contigo? Ele fala muitas das vezes sussurrando no nosso ouvido. Quando tem dúvida, será que é Deus que está falando comigo? Você precisa, Senhor, me revela, Senhor, fala comigo, Senhor, me dê o discernimento da tua palavra, porque o Espírito Santo, ele traz as verdades da Bíblia para nós. Deus, ele nos fala também através de irmãos, através de pastores, através de servos. Nós temos que estar atentos. Colossenses 3:16 fala assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então você vê, Deus fala, Deus usa as pessoas para falar conosco, mas não pode contradizer a palavra de Deus. Deus fala também através de visão ou sonhos. Aí nós temos que estar atentos, nós temos que estar cautelosos. Gênesis 46, verso 2, e falou Deus a Israel em visões de noite. Visão Israel E falou Deus a Israel aqui, é a Jacó, em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Você quer ouvir de Deus a voz dele? Você quer ouvir de Deus a direção? Você quer ouvir de Deus o que nós devemos fazer? Se consagre ao Senhor, mas não saia da palavra. É interessante quando a gente fala através de visões, fala através de sonho, mas o Espírito Santo, ele nos traz a interpretação. Na conclusão, eu quero te deixar claro, você nunca pode esquecer, Deus não é Deus de confusão. Deus, ele nunca vai contradizer a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, como nós vimos, é a palavra dele. 1 Coríntios 14:33 nos traz esta verdade, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas Deus é Deus de paz. Se você ouviu alguma coisa, se você, olha, Deus está falando comigo acerca disso, mas está aquela inquietude, presta atenção,
Por quê? Porque Deus é Deus que não traz confusão. O Espírito Santo testifica conosco. Quando é a voz de Deus, eu vou ser muito sincera, o Espírito Santo não nos deixa confusos. Ao contrário, é como se Deus, assim, como se Deus revelasse realmente pra gente. Não se precipite, tem gente que vai atrás de profeta A, profeta B. Não saia da palavra. Nós precisamos estar sensíveis para ouvirmos a voz do Senhor, a voz de Deus. Nós já ouvimos tantas profetadas, como as pessoas falam, e nós temos que nos voltar para o Senhor. Nós temos que entender e saber que quando Ele fala conosco, nós precisamos ter discernimento para não tomarmos nenhuma decisão fora da vontade dEle. Que esse estudo venha falar muito ao teu coração, que Jesus possa te abençoar, que você possa cada vez mais e mais estar dedicado ao Senhor. E não se esqueça, até o nosso próximo estudo aqui, no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe, fique com Jesus.